o que é o React.js, né? Quando utilizar essa biblioteca ou quando não utilizar? Eu sei que a biblioteca React já existe há muito tempo no mercado, tem muito conteúdo já na internet, tem muito vídeo no YouTube, tem muito blog, tem muito post escrito, mas ainda assim eu de vez em quando recebo uma pergunta, seja lá no Telegram, eu acho que eu acabei recebendo essa pergunta, não sei se foi aqui no YouTube, não sei se foi no Instagram, no LinkedIn, enfim, sei lá onde que eu fui que recebi essa pergunta, mas o fato é que eu recebi, tá? O que é o React? Uma pergunta que já tem muito conteúdo na internet e mesmo assim eu ainda recebi. Então foi pensando nisso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês. Espero que de alguma forma ajude quem ainda tem dúvida sobre o que é o React, tá? Antes de falar de fato o que é o React, eu quero falar que o meu contato com o React foi lá no começo, mais ou menos uns 8 anos atrás, 4 em Portugal, 4 trabalhei na empresa, ok, mais ou menos 8, 9 anos que eu entrei em contato com o React a primeira vez, e eu já desenvolvi alguns projetos pequenos utilizando essa biblioteca, né? Na última empresa que eu trabalhei, a gente trabalhou com o Angular, mas eu trabalhei com o React num projeto interno, ou seja, eu não desenvolvi para o cliente final de fato, num projeto grande, né? Que precisaria ali ter prazo, ter diversos requisitos, tá? Porque como é um projeto interno na empresa, a gente acaba tendo um pouco mais de flexibilidade, ok? Então, eu tenho sim um contato, digamos, um contato um pouco menor com o React, mas eu sei para que ele serve, tá? Eu sei qual o problema que o React veio para resolver, porque na verdade é o mesmo problema que, por exemplo, o Angular veio para resolver, tá? Que aí eu não quero dar spoiler, eu já vou falar um pouquinho mais, tá? Mas então, eu achei uma boa fazer esse disclaimer para vocês, que o meu contato com o React, apesar de que sim, eu já trabalhei com ele, foi em projetos menores, em projetos pequenos ou até mesmo em projetos internos na empresa. Então, feito esse disclaimer, vamos lá para o conteúdo do vídeo. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Tapias, você está no canal da Serlivre.com, onde eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área. E antes de ir para o conteúdo desse vídeo, eu quero deixar meu muito obrigado a todos vocês que se inscreveram aqui no canal, porque nós atingimos recentemente aqui a marca de 30 mil inscritos. Uhul! E eu fico muito feliz. Eu sei que é um número baixo comparado com outros canais de tecnologia, mas enfim, é uma marca muito importante pra gente, tá? Significa que a gente tá indo no caminho certo e eu quero agradecer todos vocês que se inscreveram no canal. E se você está chegando agora e gosta desse tipo de conteúdo, ou seja, gosta desse conteúdo que fala sobre o mercado de trabalho de tecnologia web e está começando na carreira, é simplesmente aí um pequeno gafanhoto, uma pequena libélula que está começando nessa área de tecnologia, considere também se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Meu muito obrigado a todos vocês, espero de coração que esse conteúdo que eu produzo aqui no canal possa ajudar vocês. Fechado? Agora sim, deixa eu falar sobre o conteúdo desse vídeo. O React é uma biblioteca JavaScript. E o que é uma biblioteca, pessoal? Bom, se você está entrando agora no mercado, você vai ouvir muito essa palavra, biblioteca ou framework, né? O que seria isso? Que raios é biblioteca ou framework JavaScript? Na minha concepção, uma biblioteca é, digamos assim, um código JavaScript que alguém ou um grupo de pessoas produziu e que vão facilitar o desenvolvimento de alguma aplicação, por exemplo. Tá? Então imagina que você tem um código JavaScript pronto com várias funções já prontas que vão facilitar o desenvolvimento de aplicações. Se você comparar com o framework era um pouquinho, digamos, um pouco maior o conceito. Por quê? Porque o framework, né, ou uma caixa de ferramenta, ele, na minha opinião, induz que você já tenha uma opinião muito forte. O que eu quero dizer com isso? Uma opinião forte num framework, por exemplo, é quando você tem uma maneira única para trabalhar, tá? Então, por exemplo, o Angular, que foi o que eu tive mais contato. O Angular, ele já tem, digamos, uma maneira de trabalhar com ele. Você precisa obedecer aquela maneira de se trabalhar com ele, tá? O React, ele é sim uma biblioteca, até tem aqui o Next.js que está entrando, digamos, com muita força aqui nesse ecossistema React, ele está se parecendo um pouco mais com o framework, mas o React em si ainda é uma biblioteca, ou seja, ele resolve um pequeno problema, um problema bem específico de desenvolvimento de aplicações web. Deixa eu mostrar para vocês, na tela do meu computador, o site aqui do React, que talvez
fique um pouco mais claro. Então se liga só. Digitei aqui no Google React, ele tem aqui essa primeira URL, React Dev, que seria a parte da documentação do React. Antes de entrar na documentação, deixa eu abrir esse cara, ó, reactjs.org, tá? React, a biblioteca JavaScript para construir user interfaces, ou interfaces de usuário, certo? Então eu vou clicar com o botão do meio do mouse e aí nós temos aqui o que é, né, o React. Olha só como ele se autodenomina, uma biblioteca JavaScript para construir interfaces de usuários. E esse é o problema que o React vem resolver. Ou seja, resumidamente, o React é uma biblioteca que ele tem, digamos, dois objetivos principais. Ele trabalha com componentização e também com o próprio React, ou reação, digamos assim, tá? Vamos falar de reação para não confundir com o nome da biblioteca, ok? Então, duas palavras mágicas, componentização, ou componentes, e reação, React, tá? Que é o próprio Angular faz isso também, né? O que seria esse React? Esse React, ou reação, significa o seguinte: quando eu tenho uma interface que ela precisa reagir, digamos assim, a um dado, a uma informação, quando eu altero a informação, a minha view, a minha visualização ou a página que o usuário está vendo, ela é reativa, ou seja, ela vai alterar também, sem que eu precise ir lá no DOM, diretamente no DOM e alterar. Quando eu falo DOM, o que é? Eu estou falando de alterar o HTML, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo o que é o DOM, mas enfim, o DOM aqui eu vou resumir. É o HTML. Então, quando eu altero um dado, uma informação, a minha view, a minha visualização, o meu HTML é alterado automaticamente, tá? Funciona da mesma forma com o Angular, ok? E quando eu falo de componentização, na prática, o que eu tô falando? Eu tô falando de reutilização de código. Então, imagina o seguinte, eu tenho um componente que é um card, por exemplo, e esse card ele é utilizado em vários lugares da minha aplicação, ok? E aí, o que acontece quando eu tenho um único componente que é utilizado em várias partes da minha aplicação, imagina o que acontece quando eu altero o componente, ele é refletido em vários lugares, ok? Então esta que é a ideia do React, ok? Esta que é a ideia, a componentização e o React, ou reagir a dados, ou alguma coisa do tipo, acho que você pegou a ideia, tá? E o que é um componente, pessoal? Aqui vai diferenciar um pouquinho do que é um componente no Angular e o que é um componente no React. No Angular, o componente é, digamos assim, um pedacinho de código que ele engloba HTML, CSS e JavaScript. Tá? Aqui no React, um componente, ele não tem só a parte do CSS, tá? A gente até consegue, digamos, ter o mesmo efeito que no Angular utilizando o style de component. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas, digamos assim, em teoria, em tese, um componente é um pedacinho de código que ele é autossuficiente, tá? Então eu posso pegar esse pedacinho de código e arrastar em qualquer parte da minha aplicação que ele vai funcionar. Ou seja, ele é autossuficiente, ele não conhece, digamos assim, o que está externo a ele, tá? Então imagina que um componente de card, ele só precisa conhecer ele mesmo, tá? Ele só precisa conhecer, por exemplo, que ele tem uma imagem, por exemplo, um título, uma descrição, um parágrafo e um botão de call to action, por exemplo, para saber mais. Um exemplo, tá? Tô inventando agora isso aqui, ok? Então esse componente, ele precisa ser autossuficiente, ele vai conhecer somente ele para dentro, tá? E com relação a CSS é a mesma coisa. Então, quando eu trabalho com um componente isolado, digamos assim, de toda a aplicação, eu protejo, inclusive, o CSS. Eu impeço que esse CSS vaze para outros elementos de fora deste componente, tá? Então, esta que é a ideia de componente. E aí é muito simples, né, para a gente reutilizar. Quando eu tenho diversos, por exemplo, card, por exemplo, eu posso reutilizar esse card. Óbvio que eu vou alterar o conteúdo, mas a estrutura principal está montada, ok? Essa que é a ideia. Muito bem, então tá aqui, nós temos a página aqui do React, ok? Você pode dar uma lidinha se você quiser. Aqui ele vai te dar alguns exemplos de uso, ó, como que você constrói aqui os seus próprios componentes. Olha só, um simples componente. Aqui ele vai te dar uma série de informações. Eu não tenho aqui nenhuma pretensão de ensinar o React, né, do zero, digamos assim, num pequeno vídeo aqui no YouTube, mas o que eu quero passar para vocês aqui nesse vídeo é o que é o React, qual é o problema que ele resolve, é isso que eu quero, tá? Então a gente tem aqui algumas informações e eu tenho aqui, pessoal, olha só, docs. Quando eu clico nesse cara, ele vai falar o seguinte, olha só, esta documentação aqui na página do React, ela está depreciada, obsoleta. Então ele indica aqui pra gente ir nesse cara, ó, react.dev, tá?
que é justamente esse primeiro aqui que apareceu aqui em cima, tá? Então eu vou clicar com o botão do meio do mouse de novo. Bacana, aqui a gente tem uma página bastante extensa, temos aqui alguns exemplos de componente, como que a gente cria componente. Olha só, isso aqui é interessante, ó. Repara que eu tenho um componente que chama aqui, ó, Videolist, que é todo esse bloco grande aqui, e dentro dele, pessoal, olha que interessante, eu tenho um componente que chama vídeo, tá? Não precisa se preocupar com essas chaves, com esses atributos, nada disso, tá? O que eu quero passar aqui é o conceito, qual é o problema que o React resolve, tá? Então aqui eu tenho dois componentes, um dentro do outro. Eu tenho um componente maior, chamado Videolist, e eu tenho um outro componente, o componente menorzinho, que é só esse cara. Eu tenho thumb, tenho um título, tenho uma descrição e tenho um botãozinho de like. Olha só, isso é muito legal, ou seja, todas essas informações aqui, tanto essa thumb, quanto esse título, essa descrição e esse botão de like, eles estão dentro desse componente, que a gente não tá vendo aqui, mas estão dentro desse componente. Se amanhã, além desse botão de like, a gente precisar, por exemplo, um botão para compartilhar, por exemplo, pronto, é só colocar no componente e ele já vai ser refletido em todas as páginas, tá? Isso é muito legal. Inclusive, falando de compartilhar, se você conhecer alguém que está querendo aprender um pouco mais sobre o React e quer saber o que é, compartilhe esse vídeo aqui com ele, tá? Eu vou ficar bem feliz e acredito que a pessoa também. Continuando aqui, bom, enfim, aqui você pode dar uma lida nessa documentação. Aqui em cima a gente tem Learn React, ok? E aqui, pessoal, começa uma pequena confusão. O que acontece? Recentemente, aqui nesta documentação, ele pede para você utilizar, digamos, como se fosse um framework, tá? É uma forma, digamos, mais fechada para você trabalhar com o React, ok? Que aqui ele vai recomendar, principalmente, o Next.js, tá? Se a gente vir aqui, deixa eu ver se eu acho, eu tenho aqui, ó, instalação, Start a New React Project, ok? Olha só o que ele fala, bom, a gente tem aqui o npx create, ó, aqui ele já começa, ó, create next app. O que ele tá falando? Ele tá falando que você precisaria utilizar junto com o Next.js, tá? O que é o Next React? Olha só o que eu falei, ó, ele lembra muito mais um framework, porque ele vai, digamos, te obrigar a trabalhar de uma certa forma, tá? E o Next React, ele, digamos assim, ele não é tanto para construir aplicações do lado do front-end, ele tem mais algumas, digamos, facilidades quando a gente trabalha com back-end também, tá? Então ele é como se fosse, tá, vou simplificar as coisas aqui, mas é como se fosse o React no back-end também, ok? E aí ele até te dá algumas outras opções, como o Remix, o Gatsby, tá? Ele te dá mais algumas opções, e aqui embaixo a gente tem um outro link aqui, que ele vai falar assim, ó, utilize ou adicione o React num projeto que já existe, né? Ele até fala aqui que você, por exemplo, aqui você não precisaria criar um projeto utilizando o Next.js, por exemplo, você começa um projeto do zero, tá? Ele vai te dar algumas informações, você pode ler se você quiser, mas eu vou pular toda essa parte e eu quero ir lá para o código. Antes, deixa eu só abrir aqui a minha pasta, deixa eu abrir aqui no meu Windows Explorer. Já criei aqui um diretório chamado React e abri esse diretório aqui no terminal também, tá? Pessoal, se você está entrando agora, se você ainda não sabe quase nada ainda de desenvolvimento web, tá? O que é um terminal? Você está vendo que eu abri aqui um terminal com esse caminho, certo? A vídeo, YouTube, 2023, 07 e React. Mas se você não sabe nada do que é um terminal, o que significa isso, o que significa digitar esses comandos que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, eu tenho uma playlist aqui no YouTube que eu falo passo a passo justamente para quem não sabe ainda. Por exemplo, quando a gente olha a documentação do React, que ele já começa a falar o seguinte, olha só, ele começa falando assim, ó, npx create next app. Tá, mas o que é isso? Onde eu digito isso, né? Se você tá nesse nível, eu vou deixar uma playlist aqui embaixo na descrição, onde eu falo passo a passo o que é um terminal, para que ele serve, né? O que significa digitar esses comandos, npx, esse tipo de coisa, tá? Esses vídeos, eles são uns vídeos um pouco antigos, mas continua válido até hoje, tá? Eu vou deixar na descrição. Esses vídeos são parte de um curso que eu tinha publicado, esse curso não está mais disponível para ninguém, tá? Ele tá despublicado. Eu comecei a publicar os vídeos desse curso aqui no YouTube, coloquei as primeiras aulas, mas precisei parar, tá bom? Então não vou mais publicar nenhum vídeo desse curso, mas as aulas iniciais, que fala justamente o que é um terminal, os principais comandos Unix que a gente digita, tudo isso tá lá, tá disponível, é só você acessar, ok? Então muito bem, então temos aqui o nosso terminal, tô com o meu diretório aberto aqui, vou digitar aqui o code ponto, vou pressionar o Enter,
E é isso aí. Abri esse diretório no meu Visual Studio Code. Ele está vazio, posso até fechar agora aqui, tá? Deixa eu fechar esse cara. É isso aí, deixa eu matar esse terminal e abrir um outro. Ctrl cedilha para abrir um terminal aqui. Então aqui, pessoal, dentro do Visual Studio Code, eu tenho esse terminalzinho aqui, que ele é, digamos, uma casca para o meu Git Bash, que é o terminal que eu acabo utilizando, tá? Muito bem, então temos aqui o meu diretório vazio, tenho o meu terminal aqui. Deixa eu fazer o seguinte, por que ele não está abrindo? Deixa eu clicar aqui nesse sinalzinho de mais. Show de bola. Tá? Então tá aqui, ó, bash, que é justamente aqui o meu Git Bash, tá? E o que eu vou fazer aqui, pessoal, vamos iniciar um projetinho React, tá? A gente tem algumas formas de fazer isso. Eu poderia criar um projeto na mão, né, digitando npm init. De novo, você não sabe o que é isso, dá uma olhada na playlist que eu vou deixar aqui na descrição depois que acabar esse vídeo aqui, tá? Mas eu poderia criar um projeto na mão, começar um projeto do zero, digamos assim. Eu poderia utilizar o Create React App, que muito tempo foi o mais utilizado, mas agora eu vou criar um outro cara que é o chamado Vite, tá? Se eu abrir aqui no Google, olha só, se eu vier aqui procurar, por exemplo, Vite, desse jeito, vitejs.dev, tá? É uma ferramenta que vai nos ajudar a dar esse start nos projetos, tá? Não vou me adentrar muito nesse cara não, mas vamos simplesmente utilizar ele aqui no meu Visual Studio Code, tá? Se eu fosse gravar um curso de React, eu começaria fazendo na mão, tá? Eu tenho essa opinião que você precisa saber o que acontece por debaixo dos panos, tá? Eu até tenho outro vídeo no canal, hoje eu tô fazendo propaganda dos meus vídeos, né? Mas eu até tenho outro vídeo no canal falando do programador dependente, que é justamente isso, pessoal. Imagina o seguinte, você aprende a criar um projeto utilizando esse tal de Vite. Amanhã esse Vite, ele some do mercado, ele é descontinuado, ou aparece uma outra ferramenta. O que que você faz? Você não consegue mais fazer nenhum projeto porque você não tem o Vite mais disponível? Ou você trabalha consegue um emprego numa empresa que não usa o Vite, usa uma outra abordagem? O que que você faz? Tá? Então, eu sou da opinião que você precisa conhecer os fundamentos e depois utilizar as ferramentas para te ajudar, mas nunca depender da ferramenta. Já conheço muitos desenvolvedores, vou falar desenvolvedores porque eu não me lembro de nenhuma desenvolvedora que aconteceu isso, mas muitas pessoas que eu conheço são extremamente dependentes da ferramenta. Se tirar o projeto do NPM, o cara já não faz mais nada, tá? Então, eu gosto de falar dos fundamentos. Se eu fosse gravar um curso sobre o React, eu começaria falando, importando o React, importando o React DOM e tudo o que precisa para funcionar a aplicação, tá? Depois eu poderia falar do Vite, por exemplo, sem problema nenhum. Mas aqui, para a gente ganhar tempo, eu vou começar a startar um projeto React utilizando o Vite. Então, npm create vite latest para ele pegar a última versão. Simplesmente assim, tá? Então abri o terminal aqui no Visual Studio Code, digitei esse comando. Aqui, pessoal, precisaria ser no próprio Visual Studio Code, tá? Não vai fazer isso aqui no terminal, pelo menos no Git Bash aqui da minha máquina, aí ele se perde um pouco, eu perco, digamos, o controle sobre a navegação. Você já vai ver, eu vou pressionar o Enter aqui e ele vai me fazer algumas perguntas. Olha só, deixa ele terminar. E aqui eu não configurei ainda, tá? Eu recentemente formatei essa máquina e ainda não configurei algumas coisas. Mas deixa eu minimizar um pouquinho, porque o que importa pra gente tá aqui, ó, Project Name, né? Então tá aqui, ó, Vite Project. Podemos deixar com esse nome ou escrever um nome, por exemplo, my-react-project, tá? Coloca tracinho para separar as palavras, ok? E aí, o que que acontece? Ele vai me perguntar, né? Aqui já é o Vite me perguntando, tá? Ele está me perguntando qual que é, digamos, a base do meu projeto, tá? Então eu vou colocar aqui React. Poderia ser Vanilla, que é o JavaScript puro, mas eu vou colocar aqui o React. Então, só para resumir, o Vite, ele é uma ferramenta que ele vai te ajudar a startar os projetos. Ele vai já configurar as coisas iniciais, tá? Que um projeto normalmente tem. É isso que ele vai fazer, ok? Então eu vou colocar aqui React e pressionar o Enter. Se eu tivesse digitado, né, o npm create vite, não sei o que, lá no terminal, eu não conseguiria navegar utilizando as setas do meu teclado, que é o que eu estou fazendo agora. Por isso que, nesse caso, a gente digita, pelo menos para mim aqui, eu preciso digitar no Visual Studio Code, ok? Muito bem, então vou selecionar aqui, usando a setinha do meu teclado, colocar ali React e vou pressionar o Enter.
Ele vai me perguntar se eu quero desenvolver com TypeScript, com JavaScript, e ele tem essas versões aqui SWC. O que é esse SWC? É, digamos assim, um compiler mais rápido, tá? O que é compiler, né, pessoal? O que é compiler? Basicamente, a gente vai desenvolver os nossos códigos numa linguagem que muito provavelmente o browser ele não entende, principalmente se eu estiver trabalhando com TypeScript, por exemplo, tá? Eu acho que eu já fiz um vídeo falando o que é TypeScript. Se eu já fiz, eu vou deixar aqui na descrição, dá uma conferida lá, tá bom? Enfim, minha memória já não é a mesma, tá? Muito bem, então o TypeScript é um superset JavaScript, ou seja, é um JavaScript com algumas coisas a mais, mas o que acontece? A gente desenvolve com o TypeScript e o browser não entende TypeScript, o browser entende JavaScript, ou browser ou o Node, né? O Node.js. Também tem um vídeo falando o que é o Node. Se você não me segue, se você não é inscrito, você tá perdendo todo esse conteúdo, então faz favor, tá? Muito bem. O browser ou o Node não entende TypeScript. Então o que acontece é a gente escreve utilizando o TypeScript e ele precisa ser transpilado, ou seja, precisa ser transformado para um código que tanto o browser quanto o Node entendem, tá? Então a gente programa numa linguagem e a saída é em outra linguagem. Isso é como se fosse o compiler, tá? Eu tô simplificando um pouco as coisas, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa versão aqui, ó, JavaScript, e esse, se não me falha a memória, é Superfast Web Compiler, ou alguma coisa assim, tá bem? Eu vou deixar essa opção, muito bem, tá criado, tá? O que acontece? Depois que eu executei essa função, ele criou esse diretório aqui em cima, ó, My React App. E aí ele fala o seguinte, ó, entra nesse projeto, instala as dependências e executa, né, o código, né, e roda o projeto. Então vamos fazer exatamente isso. cd my, vou pressionar o tab para ele já ir para aquele diretório. Agora eu vou digitar o npm install. O que faz o npm install? Vai instalar neste projeto as dependências que estão listadas aqui. Então ele tem aqui as dependências, tá? As dependências desse projeto. Então, para a gente executar esse projeto, eu preciso dessas dependências. Lembra que eu falei que eu instalaria na mão React, React DOM e por aí vai? Pois é, então eu instalaria tudo isso na mão para ensinar o que cada coisa faz. Aqui eu utilizei um starter, que é o Vite ou o Vite, sei lá, para já instalar todas as coisas necessárias para mim, para ser mais rápido, tá? Deveria ser mais rápido, mas eu falo pra caramba, acaba ficando mais demorado ainda. Imagina se eu fosse fazer na mão, né? Mas tudo bem, então olha só, npm, ele pede aqui o npm install, então eu vou fazer exatamente isso, install. Ele vai ler este package.json e vai instalar tudo. Muito bem, então já instalou aqui todas as dependências desse projeto. Eu esqueci de falar, pessoal, que para você utilizar isso, você precisa do Node instalado na sua máquina, tá? Eu não falei, mas é importante que você saiba. Então, se você digitou esse comando que eu mostrei e deu erro, provavelmente você não tem o Node instalado. Como é que você sabe se você tem o Node instalado? Você digita no seu terminal Node espaço "-v", tá? Ele vai mostrar a versão do Node, tá? Se deu erro esse comando aqui, Node, significa que o Node não está instalado na sua máquina, você precisa instalar, tá? Mas, como eu falei, eu não tenho nenhuma pretensão de ensinar React nesse vídeo, eu quero que você saiba qual é o problema que ele resolve, que isso para mim é o mais importante do que simplesmente você conhecer React e usar para tudo, tá? Tem gente que faz isso, né? Aprende uma biblioteca, um framework e usa para tudo. Calma lá, vamos entender direito o que é, qual o problema que ele veio para resolver, tá? Muito bem, então, dito isso, você precisaria ter o Node instalado. Se você tiver, é só instalar, executar aqui o npm install, ele vai instalar todas as dependências e na prática o que significa é que ele criou esse diretório. Então ele criou aqui esse diretório Node Modules, tá? Com um monte de biblioteca que o React, que esse projeto depende, olha quanta coisa, 25% da internet tá aqui dentro desse diretório Node Modules, né? Só para ter um pequeno projeto, pessoal. É isso aí, é a vida, tá bem? Muito bem, então temos aqui o nosso diretório Node Modules. Eu tenho aqui alguns diretórios, public e src, que são os arquivos fontes. Tenho aqui um index.html, certo? Temos o package e o package lock.json, ok? Esse package lock é o cara que vai gerenciar, digamos, as versões dos seus pacotes instalados no npm, tá? Isso aqui veio, agora eu já não me lembro qual é a versão, mas ele serve para você evitar de ter pastas Node Modules muito grandes. Quando você tem dois projetos, por exemplo, eu tenho o projeto A e o projeto B que utilizam
um projeto C. Antes, esse projeto C estava dentro do projeto A e também dentro do projeto B. Cada um tinha uma versão. Enfim, esse package lock veio para tentar reaproveitar pacotes internos aqui dentro desses pacotes, desse monte de pacotes instalado aqui, tá? Não se preocupe muito com isso por enquanto. Muito bem, então temos aqui o package lock, temos o vit-config, que eu não vou me atentar a ele agora. Vamos abrir aqui o index.html e aqui o que a gente já vê, pessoal? Eu vejo aqui, ó, uma div vazia, o root, e aqui eu tenho um JavaScript, tá? Ele tem aqui o type model, que significa que a gente está utilizando o CommonJS aqui diretamente aqui no browser, certo? E aí eu tenho aqui um source src main JSX. Que estranho, né? O que é esse JSX? O que é esse X? O JSX é só um formato de arquivo, digamos, estendido do JavaScript que vai me permitir colocar arquivo HTML dentro do JavaScript. Eu já vou mostrar para vocês. Mas aqui eu tenho um index.html, temos uma div com ID root e tenho aqui esse src main JS. Eu posso tanto clicar aqui e acessar esse arquivo, eu posso clicar com o Ctrl, que ele vai abrir esse arquivo. Opa, o que aconteceu aqui? Ele não encontrou? Deixa eu ver o que aconteceu. Deu algum probleminha aqui, mas vamos na mão aqui então. Main JSX, abrir, show de bola, tá? Muito bem, então o que ele faz aqui, pessoal? Ele primeiramente faz a importação do React, para a gente utilizar o React. Ele importa o React DOM, certo? Que são basicamente os dois que a gente vai precisar instalar praticamente em todos os projetos, especialmente projetos front-end. E aí ele fez aqui um import app, tá? Este import app, ele não é do React, ok? Este cara, sempre que você vê esse ponto barra, significa que eu estou importando um arquivo da minha estrutura de diretório. Sempre que você vê direto assim, React DOM, ou seja, sem esse ponto barra na frente, na prática ele está buscando estas bibliotecas do meu diretório Node Modules. Tanto é verdade que aqui dentro desse Node Modules eu tenho aqui um React em algum lugar, olha só. React e React DOM. E esse cara tem um outro package JSON e aí vai, né? Aí começa a confusão, porque esse React ele também depende de outros projetos, tá? Esse React DOM também depende de outros projetos. E aí vira uma bola de neve, tá? Então, aqui ele está importando não do React, mas sim, então ele está importando o app.jsx, que é esse cara aqui, ó, .jsx, tá? Aqui ele tem esse pequeno probleminha aqui, porque ele fala que o target blank tem um problema de segurança, digamos assim, tá? Que tem esse rel no opener. Eu já falei disso num short no meu YouTube, tá bem? Posso deixar o link aqui na descrição? Posso também, não tem problema não. Eu deixo lá, tá? Mas é basicamente um probleminha de segurança. Eu posso vir aqui, quick fix, fix all, e aí ele vai lá e já corrige tudo. Não fica essa vermelhinho aí que me dá alergia, tá bem? Muito bem. Então tá aqui. O que acontece? Eu tenho este app e este app, né, ele tem aqui, ó, function app com A maiúsculo, e este cara está sendo exportado aqui no final do meu arquivo, tá? Então este app está sendo importado aqui no meu main JSX, ok? E este cara, ele está sendo usado aqui, tá? Eu poderia apagar tudo e fazer na mão para ficar mais fácil? Sim, mas como eu falei, eu não quero fazer um curso de React agora, eu quero que você entenda o que está acontecendo por baixo dos panos. O que está acontecendo aqui, pessoal? Eu tenho um arquivo, né, app.jsx, que tem uma função, essa função está sendo exportada e também importada, né, no main.jsx. Mas esse cara aqui, ele tem esse código, olha só, ele tem essa coisa estranha aqui, que isso aqui, na verdade, é só porque o React, eu não consigo ter, digamos, dois elementos sendo exportados. Se eu remover isso aqui, só para você ver, olha só, vou comentar isso aqui, vou comentar isso aqui. Qual que é a mensagem de erro que ele vai dar? Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui, ó. Não mostrou, mas basicamente é isso. Ele precisa ter uma div. Se eu descomentar isso aqui, opa, aqui, desse jeito. Se eu fizer assim, ó, colocar uma div, vou até colocar um class name aqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Teste classe, tá? Uma classe que eu coloquei ali, ok? E aí eu vou colocar, então, aqui, div, desse jeito, certo? Vou salvar, fiz uma rápida alteração, e o que eu vou fazer agora, eu vou executar esse código. Então, é só rodar esse código aqui, ó, npm run dev, tá? Então, deixa eu só diminuir um pouquinho e digitar aqui, ó, npm run
dev. Por que eu diminuo o browser, pessoal? Para quem utiliza a legenda lá embaixo, para não perder a informação, tá? Então no terminal, npm run dev, enter, e aí eu vou maximizar novamente. Ok, ele já rodou o projeto e o que está acontecendo aqui é que ele montou um servidorzinho para mim que eu posso escutar nessa porta 5173. Posso selecionar esse textinho e copiar e abrir lá no meu browser, ou eu posso fazer o seguinte, deixa eu copiar, vai. Vou vir aqui, Ctrl C, melhor, tá? Então tá lá, pessoal. Já temos o nosso projetinho rodando aqui no meu localhost, é um projeto React. Se eu clicar com o botão direito em inspecionar, vou abrir aqui em root e dentro dele, olha o que eu tenho, teste classe, que é aquela classe que eu coloquei. Ah, mas Daniel, você não colocou class, você colocou class name. Sim, porque aqui, apesar de parecer um HTML, ele parece um HTML, ele tem cheiro de HTML, ele imita HTML, mas ele é JavaScript. Olha que doideira. É isso que é o JSX, tá? Então ele parece um HTML, mas não é, ele é um JavaScript. Eu estou dentro de um arquivo JavaScript. Como a palavra classe, né, ou class, é uma palavra que o JavaScript usa, então se eu fizer isso aqui vai dar erro, tá? Por quê? Porque class é uma palavra que o JavaScript usa, tá bom? Então, para essas palavras, né, a gente tem uma outra que vem substituir, digamos assim. Então aqui no caso do class, sempre que eu estiver dentro aqui do meu JSX, escrevendo HTML dentro do JavaScript, eu troco o que era classe, vira class name, mas no browser mesmo ele vai virar classe, tá? Muito bem, então olha só, class, eu coloquei aqui, ó, test class, e dentro dele o que eu tenho? Eu tenho duas divs, certo? Na verdade tem uma div, um H1, uma div e um parágrafo, dentro desse test class. Só que para o React funcionar, eu só posso ter um único elemento, tá? Eu só posso ter sempre um único elemento. Então, eu poderia ter uma div desse jeito, tá? Aqui eu já fechei a div, ó, ele vai continuar funcionando, ó. Olha lá, eu tenho o root, que é aquela que tá lá no HTML, tenho a minha div que eu escrevi e dentro da div eu tenho a minha aplicação. Agora, para eu não ter essa div, né, vazia, eu posso fazer isso aqui, ó. Coloco simplesmente, né, esse sinal de abre e fecha e aqui este cara. Na prática, isso aqui, olha lá, ele consegue fazer, digamos, esse gerenciamento e consegue sim colocar esses meus elementos dentro aqui direto do root, tá? Sem que eu precise daquela div externa que engloba todo mundo, tá bem? É por isso. E aí, pessoal, bom, já temos então a nossa página funcionando. Se eu clicar aqui em count, olha lá, eu estou somando ali mais um, certo? Eu estou count is 9, 10 e por aí vai. O que eu estou fazendo na prática, eu tenho aqui uma função que é chamada, que se chama setCount, tá? E esse cara, ele simplesmente soma 1. E aqui eu tenho, olha só, count. Este valor de count que está sendo somado 1, ele está sendo refletido automaticamente na visualização da página. Repara que em nenhum momento eu fui lá, acessei o DOM, coloquei lá um inner HTML ou um text content, nada disso, tá? É automático isso daqui. Eu altero o dado e na minha visualização, na minha view, o que usa aquele dado é alterado automaticamente, porque aqui eu estou utilizando um negócio chamado React Hook, enfim, tá? Não precisaria ser assim, enfim, mas não quero entrar nesse detalhe agora. Eu quero, como eu falei, eu quero falar o que é que ele resolve. Então, eu alterei o dado e esse dado ele é alterado automaticamente na minha view. Isso é o programar de forma, digamos, reativa, certo? E também a gente tem a questão que eu falei sobre componentização, né? Então, por exemplo, imagina o seguinte, imagina que eu quero agora, pessoal, eu tenho esse botão, certo? Eu vou duplicar esse cara, então vou vir aqui, coloquei 3 botões, se eu vier para cá, repara uma coisa, eu tenho 3 botões agora, certo? E quando eu clico em um, repara que eu estou alterando o número de todos eles, né? Por que isso está acontecendo? Porque este count daqui, ele é utilizado em 3 vezes e ele está fora. Onde que ele reside? Ele reside na minha app, que é essa app principal, né? E se eu vier aqui na main.jsx, olha só, eu tenho o app, tá? Direto ali. Então, como este count, ele está na minha app, este count ele é usado aqui. Então, sempre que eu clico no botão, ó, eu tenho onClick, ele vai executar essa função, certo? E sempre que eu clico no botão, ele vai executar essa função. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai somar um count. E este count, ele está sendo usado no primeiro botão, no segundo e no terceiro. Por isso que, quando eu clico em um, ele reflete em todo lugar, ok?
O que eu posso fazer? Eu posso transformar este botão num outro componente. Olha que bacana. Vamos fazer isso? Vamos. Então vamos lá. Vou vir aqui em Source. Eu vou criar aqui, deixa eu ver, dentro de Assets não. Vou criar dentro de Source mesmo. New File. Eu vou chamar de button, tá? Button. Aqui. Button.jsx. Desse jeito. Deixa eu pegar aqui do main. Na verdade, aqui eu vou simplesmente usar esse import. Eu vou usar ele aqui. Basicamente é isso, tá? E aqui, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou criar uma função. Eu posso, inclusive, fazer direto. Export default function button. Desse jeito, tá? E aqui eu vou retornar um HTML, tá? Por que eu coloco parênteses, pessoal? Porque, na verdade, eu preciso da quebra de linha, tá? Então, como eu preciso da quebra de linha, eu coloco esses parênteses para que eu possa escrever mais coisa, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui colocar button, desse jeito, este componente button, na verdade, ele vai virar esse button. Mas vamos pegar aqui já direto. Eu vou fazer assim, eu vou vir aqui, Ctrl C, e eu vou substituir isso aqui, tá? Aqui ele está reclamando, né, do set count e por aí vai. Por quê? Porque ele não tem aqui essas informações aqui em cima. Então eu vou copiar e colar para ser mais fácil, tá? Então tá aqui, olha só. Tá? Ele já não reclama mais, ok? Já não tá mais reclamando mais. Então cada botão tem um count isolado dentro dele agora, ok? E aí cada botão tem um onClick, vai chamar o set count, que é essa funçãozinha aqui que tá aqui, certo? Essa função ela vai somar 1 e esse valor vai ser colocado aqui. Eu criei um componente já, tá? Esse componente, ele tem o comportamento e o HTML no mesmo lugar, certo? Só aquela questão do CSS, lembra que eu falei? O CSS ele fica um pouquinho de fora, mas não tem problema, tá? Daria para resolver isso com o Style Component, enfim, isso é assunto para outra hora. Muito bem? Então tá aqui, temos eu tô retornando, digamos, um HTML, bem entre aspas aqui, tá? Porque a gente sabe que é um JavaScript, e esse HTML será usado no meu componente. Então agora o que eu preciso fazer, pessoal? Eu preciso usar esse cara, certo? Eu exportei ele como default button. Então eu vou vir aqui em cima, olha só, import. Na verdade o que eu posso fazer é mais fácil ainda, ó. Primeiro eu vou apagar todos esses caras que eu copiei, não quero mais. Eu vou simplesmente trocar isso aqui, olha só. Button. E vou fechar. Ele vai reclamar, por quê? Porque button não existe. Aí eu venho aqui, Ctrl espaço, e aí ele vai importar, olha só. Eu já vou selecionar essa primeira opção. O que ele fez? Aqui eu posso simplesmente colocar uma barra no final e tirar esse cara aqui, tá bem? Desse jeito. O que ele fez? Import button from button. Lembra que eu falei? Quando começa com ponto barra, ele está procurando na minha estrutura. Então, ponto barra é o diretório corrente, o diretório atual, certo? Então, ele está importando. Não utilizo mais esse count, vou apagar. E vou apagar este use state daqui também. Tá? Vou salvar e se eu testar agora aqui no meu browser, tá lá, ele continua funcionando, mas o mais legal é que eu posso fazer isso aqui, ó. Reaproveitei um componente, button, e esse cara ele tá sendo usado em mais de um lugar, só que agora eles são isolados, olha que bacana, tá? Então eles são isolados. Legal, pessoal? Você viu que legal? Eu tenho 4 botões na minha aplicação e cada um tem um contador. Quando eu clico no botão, ele soma aquele contador. Bacana, né? Inclusive, é muito parecido com o botão de like aqui no YouTube. Se você não for a primeira pessoa que vai dar o like nesse vídeo, você tá vendo um botãozinho aqui embaixo do vídeo de like e um número do lado. Se você clicar no like, você vai ver o número crescer. Igualzinho eu mostrei aqui para vocês. Reparou? Bom, esse é o primeiro vídeo que eu falo sobre o React aqui no canal. Se você quiser mais conteúdo sobre o React, vai depender de quão bem esse vídeo vai desempenhar, se ele vai ter um engajamento bacana, se vai ter pessoas querendo saber desse assunto, porque eu preciso fazer conteúdo que tenha procura. Se eu fizer um conteúdo só para mim, não vale a pena, certo? Então, se esse vídeo performar bem, eu posso trazer mais conteúdo sobre o React, né, com aulas mais detalhadas, por exemplo, falando de outras coisas, tá? Porque você viu que esse vídeo foi bem rápido, né? Eu nem expliquei muita coisa, né? Mas, como eu falei, se eu tivesse que fazer um curso de React, eu ia começar bem do começo, instalar o React na mão, instalar o React DOM na mão, saber por que cada coisa existe, né? Por que quando a gente começa
um projeto, seja utilizando o Vite ou o Create React App, que é o que a gente utilizava antes, por que ele importa o React DOM? O que o React DOM faz por debaixo dos panos, né? Por que a gente precisa dele? Então, eu gosto de saber o porquê de cada coisa, tá? Então, como eu falei, se você quiser mais conteúdo sobre o React, considere deixar um comentário aqui nesse vídeo, né? E coloque aqui as suas opiniões, as suas sugestões, o que você gostaria de saber. Bacana? Isso vai me ajudar a saber se eu devo produzir mais conteúdo como esse ou não. Bacana, pessoal? Mais um recadinho que eu quero passar para vocês é que eu ativei recentemente a parte de membros do canal, tá? Então, se você gostou desse conteúdo, se você acompanha o meu trabalho e quiser me ajudar financeiramente, eu peço que você considere a se tornar um membro do canal. Isso vai me ajudar a criar mais conteúdo e também a crescer o canal com algumas coisas que eu tenho na cabeça, mas infelizmente a gente precisa de dinheiro para isso, certo? Eu não posso te prometer muitos benefícios, não sou um canal grande, não tenho dinheiro sobrando, por exemplo, para dar prêmios, esse tipo de coisa, mas eu posso dar o meu agradecimento, eu vou ficar extremamente grato a você que puder contribuir com o meu trabalho aqui no YouTube, ok? O que eu posso te garantir, de vez em quando eu vou criar um cupom de desconto para os meus cursos, enfim, podemos até criar, sei lá, alguma bonificação, sei lá, criar algum prêmio, não sei, um sorteio, não sei, tá? Depende também de vocês. Se tiver muitas pessoas se tornando membro do canal, a gente vai conversando e eu vou pensando em elaborar algumas coisas para agradecer todos vocês que têm me ajudado aqui no YouTube. Mas, por enquanto, não posso prometer nada a não ser dar o meu sincero e profundo agradecimento. Legal, pessoal? Então é isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar duas sugestões de novos vídeos aqui no final. Vou falar, por exemplo, do Node e do TypeScript, talvez, se eu tiver. Se não, vou colocar outro vídeo que você vai gostar também, tenho certeza disso. Tá bem, pessoal? Então é isso, forte abraço, até o próximo vídeo. Até lá!